Evangelho de João, capítulo 13. Hoje nós vamos estudar, pela misericórdia de Deus, do primeiro verso até o verso 17. João, capítulo 13, do primeiro verso até o verso 17. Diz assim, meus irmãos, santa palavra do Senhor. João 13, do primeiro verso até o 17. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariotes, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Respondeu Jesus e disse-lhe: O que eu faço não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Disse-lhe Pedro: Nunca me lavarás os pés. Respondeu-lhe Jesus: Se eu te não lavar, não tens parte comigo. Disse-lhe Simão Pedro: Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Disse-lhe Jesus: Aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Ora, vós estáis limpos, mas não todos, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: Nem todos estáis limpos. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa, disse-lhes: Entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestres e senhor, e dizeis bens, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Amém. Vamos orar, meus irmãos. Senhor, nos perdoe as faltas, os pecados, Senhor, nós te pedimos que nos dê nesse momento a porção da Tua Palavra nesta noite, esse trecho tão precioso, que ele seja compreensível para nós pelo Espírito Santo iluminador, ao mesmo tempo que o nosso coração receba com fé, com obediência, com humildade, em o nome de Jesus, que assim seja. Amém. Podem sentar, meus irmãos, podem sentar. Meus irmãos, nessa noite, continuando nossos estudos no Evangelho de João, nós começamos uma nova fase dessa exposição de João, que começa aqui nesse capítulo 13. A partir daqui, meus irmãos, o ministério do Senhor Jesus Cristo, já no final, nos seus finalmente, ele vai se concentrar nos discípulos, nos seus discípulos amados. E já se encerrou, no capítulo anterior, o ministério público dele, onde ele tem então um ministério para o mundo, mas agora ele já está para morrer, ele já está para perecer na cruz. Nós observamos aqui, antes da festa da Páscoa, então ele já encerrando todo o seu trabalho, todo o seu ministério público e se concentrando agora, já nesses últimos momentos, com os seus discípulos, com aqueles que eram mais próximos a ele. Isso é muito significativo porque isso mostra, meus irmãos, que Deus tem os seus, o Senhor tem os seus, Cristo tem os seus, em quem ele vai operar infalivelmente pela sua graça, pela sua misericórdia.
Nós estudamos nos últimos domingos, meus irmãos, sobre o mundo em geral, especialmente os judeus, né? Os judeus que tiveram tantos privilégios, que receberam o Antigo Testamento, as promessas sobre Cristo, e que receberam o próprio Jesus, né? O Deus encarnado ali diante deles, não creram. E Jesus se retira deles. Observem, por favor, olhem comigo aí o capítulo 12, o versículo 36. O Senhor Jesus Cristo diz assim: enquanto tendes luz, crede na luz, para que sejais filhos da luz. Aí diz assim: estas coisas disse Jesus, e retirando-se, ocultou-se deles. Então essas pessoas, essa proclamação pública que começou com os judeus, né? Jesus veio primeiro pregar aos judeus, essa proclamação pública de Jesus se encerrou aqui, e os judeus, como nação, claro que não foram todos os judeus, mas como nação, eles rejeitam a Cristo. Então, em termos de ministério público, meus irmãos, há uma rejeição a Cristo, mas no meio de toda aquela rejeição, o Senhor tem os seus. O Senhor tem aqueles que realmente pertencem a Ele, que não o rejeitarão, não é? E são esses agora que são representados aqui nesses capítulos que nós vamos estudar, pelos discípulos, né? Tirando Judas, esses que Jesus vai se dedicar nos últimos momentos da sua vida, no seu ministério agora privado, no seu ministério agora particular. Então, o ministério público, aquelas pessoas rejeitaram Jesus, Jesus se oculta delas, Jesus se retira delas. Mas ele não se retira dos seus, ao contrário, ele permanece com eles até o fim. Não é isso que o texto diz? Olha aqui como diz no primeiro versículo, já no capítulo 13 agora. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim, amou-os até o extremo, amou-os até o último momento, de forma absoluta. O amor dele não falhou com eles. O Senhor Jesus não desistiu deles. E esses discípulos, se nós observarmos aqui, nós temos agora, do capítulo 13 até o capítulo 16, nós temos um discurso final de Jesus a esses discípulos, não às pessoas lá fora, mas a esses discípulos. E na oração sacerdotal, que é o capítulo 17, nós temos Jesus orando por eles, não pelo mundo. Então aqui fica bem claro no Evangelho de João que existe o mundo, existem aqueles que ouvem, mas não creem, que rejeitam. Jesus se oculta deles, mas existem os discípulos, existem aqueles que realmente são de Deus, são os eleitos mesmo, são os escolhidos do Senhor, que graciosamente aprove a Deus escolher essas pessoas. Não há nenhum mérito nelas, mas o Senhor as chamou, o Senhor as amou, o Senhor irá até o fim para a salvação delas, e essas pessoas são representadas pelos discípulos, pelos 11 na verdade, porque tinha um traidor entre eles, né? E observem, irmãos, quando Jesus ele vai orar no capítulo 17, ele ora não pelo mundo, eu falei há pouquinho, né? Mas ele ora por eles. E ele não só ora por eles, mas por todos aqueles que viessem a crer depois. Então Jesus aqui, ele está tratando de todos, no certo sentido, irmãos, de todos os cristãos, de todos aqueles que viessem a crer depois, entre eles nós, né? Então, se aqui, vocês que estão me ouvindo hoje à noite, vocês são crentes, né? Nós cremos que são, né? São crentes em Jesus, vocês ouviram a palavra, vocês creram no Senhor Jesus Cristo, todo esse amor, toda essa obra é em relação também a você, como a todos os crentes. A obra de Deus, esse amor absoluto, essa obra final, ela chegará a todos os cristãos ao longo da história, até o último cristão que se converter a Jesus. Aí Jesus então vai voltar, né? Para resgatar a sua igreja desse mundo mau. Mas todos aqui estão representados, irmãos, porque no capítulo 17 Jesus ora por eles, os discípulos, mas ora também por todos. Então nós temos claramente aqui uma divisão. Nós temos o mundo em geral, a humanidade alienada, que não ouve Deus, que não crê em Deus, que rejeita o Evangelho, mas nós temos dentro dessa humanidade, nós temos o povo de Deus, nós temos aqueles que vão crer, aqueles que vão se arrepender, aqueles que vão ouvir a palavra de Deus.
Porém, meus irmãos, e esse é o tema aqui desse trecho, mesmo entre essas pessoas, enquanto elas estão na terra, existem entre elas imperfeições, fraquezas, pecados. E nós temos aqui, meus irmãos, nesse trecho que nós estamos estudando, uma história maravilhosa, que é o Senhor Jesus Cristo se colocando na posição de escravo, de servo, e lavando os pés de todos eles. Mas nenhum deles quis fazer isso. Nenhum deles quis lavar o pé dos outros. Todos eles ficaram lá, quietinhos no seu lugar, esperando para a hora da refeição. Era costume naquela época, né? Então, pessoas nas terras empoeiradas, e elas chegavam nas casas, e era o costume que não o dono da casa, não o anfitrião, mas ele deixava sempre lá um servo já preparado para o servo vinha, né? Naquela posição de realmente servo, se humilhando, lavando os pés dos convidados. E todos ali então seriam lavados os seus pés por esse servo. Mas ali ninguém era servo. Ali estava Jesus, ali estavam os discípulos reunidos, e ninguém quis lavar o pé do outro. Então Jesus começa a lavar o pé de todo mundo. E aqui, meus irmãos, nós observamos que Cristo quer ensinar uma lição para eles. A lição da humildade, a lição do serviço. Que isso, mesmo eles já eram crentes, mesmo eles eram discípulos de Jesus. Mas eles não eram humildes, eles tinham ainda aquela arrogância que é natural do ser humano. Eles ainda precisavam mortificar esse orgulho. E o que o Senhor Jesus Cristo vai fazer aqui é exatamente mostrar que Ele que é Deus, Ele que é o Filho de Deus, Ele que é o Senhor dos céus e da terra, o Criador de todas as coisas, se humilhou, se tornou homem, veio salvar esses pecadores e morreu numa cruz maldita por eles. E que eles devem seguir o exemplo dele, que eles devem ser humildes como ele, esse servo sofredor prometido lá desde Isaías 53, ele é o servo sofredor, ele é aquele que se humilhou, e eles devem seguir o exemplo dele. Isso é cristianismo. No mundo há orgulho, há ostentação, mas no cristianismo há serviço. E aqui, meus irmãos, nós observamos que dentre essas pessoas está ainda, além disso, está um traidor. Está Judas. Judas é citado aqui várias vezes. Judas está no meio deles. Judas participa daquela refeição. Judas, inclusive, participa da instituição ali da ceia, né? Ele está ali presente naquele tempo todo. Ele parece um deles, ele parece um cristão, ele parece um crente, ele parece que está limpo, mas ele não está limpo. Ele é um hipócrita, ele é um traidor. Ele está pronto ali para denunciar Jesus e trair Jesus. Tudo isso mostra, meus irmãos, que aqui, enquanto há o mundo, enquanto há esse momento, enquanto Jesus não volta, a igreja ela é composta por pessoas imperfeitas, por pessoas que precisam ainda de quebrantamento, de humilhação, de crescerem na humilhação, na santidade. Isso é um processo. Nós todos estamos nesse processo. Mas além disso, pode haver entre nós hipócritas. Pode haver entre nós pessoas que não são realmente cristãs, como Judas. E eles se parecem com os cristãos. Eles falam como cristãos. Aqui ninguém dizia que Judas era um traidor. Todo mundo acreditava que Judas era um deles. Mas Judas era um traidor. Então nós temos aqui, irmãos, a realidade de que há um mundo lá fora, incrédulo. Há uma igreja de Cristo Jesus, dos eleitos, e que está sendo salva, que está sendo reunida em diversas igrejas locais pelo mundo todo, mas nenhuma dessa igreja ainda é perfeito. As igrejas todas são imperfeitas, estão sendo santificadas, e entre as igrejas ainda tem o Judas. Mas a Bíblia diz que aqueles que são do Senhor realmente, esses serão salvos, redimidos, não se perderão, e eles aprenderão cada vez mais o serviço cristão, aprenderão cada vez mais a servir uns aos outros. Eu gostaria então de meditar um pouco com vocês mais, irmãos, nessas lições, nessas verdades, na medida que nós formos expondo esse texto agora. Vamos então estudar o texto. Eu gostaria de dividir esse texto aqui em 3 partes, meus irmãos. Nós temos aqui a primeira parte, que nós podemos colocar como primeiro ponto, do verso 1
ao verso 5, colocar como aqui o título desse ponto, diante do que sabia, Jesus serve. Depois eu vou explicar aos irmãos. Diante do que ele sabia, ele serve. Do 1 ao 5. O segundo ponto, do verso 6 ao 11, nós podemos denominá-lo como ele veio servir e limpar, purificar. E o último ponto, do verso 12 ao verso 17, nós podemos denominar como ele deu exemplo de serviço para que os discípulos sigam o seu exemplo. O tema geral aqui do texto é Jesus lava os pés dos discípulos. Ele faz aquilo que nenhum deles quis fazer, né? Então vamos, meus irmãos, vamos aqui olhar o texto. Diz a palavra de Deus aqui no primeiro versículo. Ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. E acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas e que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou as vestes e, tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes com a toalha com que estava cingido. Então, meus irmãos, observem que o texto ele diz antes da festa da Páscoa. Eu creio que podemos entender aqui que essas verdades elas já estavam presentes no Senhor Jesus Cristo antes da própria Páscoa, já ali na proximidade, né, da Páscoa, mas que agora, já na própria ceia do Senhor ali, podemos crer que aqui é um paralelo entre este evangelho e os outros evangelhos, na instituição da ceia do Senhor, nessa última reunião que Jesus faz com os seus discípulos antes da sua morte. E agora, meus irmãos, está chegando a hora de Jesus. Essa hora de Jesus, ela é falada por todo o evangelho de João. Algumas vezes nós vamos encontrar assim, ainda não era a sua hora. Que hora é essa? Era a hora da morte, era a hora do sacrifício. Jesus nasceu para morrer por nós, para ser um sacrifício. João Batista já tinha dito, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus, ele sabia disso. Jesus, ele tinha consciência dessa verdade. Então a palavra de Deus diz aqui, ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai. Então ele soube, olha, chegou a hora. Chegou a minha hora. Chegou a hora de cumprir aquilo para o qual o Pai me enviou. Ou seja, morrer. Ser o sacrifício pelos pecados do povo de Deus, da igreja de Deus. Chegou. Então, o que ele faz? Ele tem esse conhecimento. Ele tem essa consciência. Chegou a hora. O que ele faz? Aí a Bíblia diz o que ele faz. Como havia amado os seus que estavam no mundo, amou-os até o fim. Durante todo o seu ministério público, ele amou os seus discípulos. Ele cuidou deles, ele esteve com eles. São os seus. Quando nós chegarmos lá no capítulo 17, se Deus quiser, ainda vai demorar um pouquinho, mas a gente chega lá, na oração sacerdotal de Cristo, o que vai acontecer lá? Jesus diz sempre, quando Jesus ora ao Pai, ele diz assim, os que me deste, são os eleitos. E aqui no caso, esses eleitos são os 11, ainda tinha um hipócrita lá que não era eleito, mas tinha os 11. Jesus sempre amou esses 11, sempre cuidou deles. Jesus vai dizer lá no capítulo 17, não perdi nenhum dos que me deste. Então o amor dele, o cuidado que ele teve com essas pessoas foi constante durante todo o seu ministério público, só que agora estava chegando a morte. E aí Jesus está chegando no final. E ele então ama até o fim. Ele não deixa de amar nesse final, mas ele ama até o fim. E aqui tem um sentido tanto de amor até o fim, como amor absoluto. E na verdade podemos dizer que são as duas coisas. Ele está amando-os até o fim,
amando-os absolutamente. O amor de Jesus não é um amor que se esgota, é um amor absoluto, é um amor real, amou-os até o fim. Esse amor de Jesus, então, se manifestou de que maneira, irmão? Se manifestou em tudo que ele vai fazer agora, no lava-pés e nos discursos que ele vai fazer, na oração sacerdotal e na própria obra da cruz. Esse amor é extremo, esse amor é absoluto. Quanto aos outros, ele se oculta deles. Quanto ao mundo, ele acabou o ministério público para eles. Nunca mais eles vão ter contato com Jesus. Sim, eles vão ver Jesus lá, eles vão gritar crucifica, eles vão blasfemar, mas eles nunca mais vão ouvir Jesus pregar. Acabou para eles. Mas para os dele, para os seus, ele ama até o fim. Então, vou repetir, ele vai lavar os pés deles, dar o exemplo, ele vai fazer um longo discurso para eles, ensinando os preceitos importantes naqueles últimos momentos, ele vai orar por eles no capítulo 17, e finalmente ele vai morrer por eles, vai ressuscitar por eles, vai se apresentar a eles vivo dentre os mortos, e vai lhes dar então a missão que eles teriam durante toda a sua vida. E não somente por eles, mas por todos nós, por todos aqueles que creem nele, que creriam neles, e claro, está incluído os crentes de hoje. Então, meus irmãos, chegou a hora, e ele amou, e ele vai continuar amando. Mas aí tem um outro lado, tem um outro trabalho. Assim como Jesus está agindo, assim como Jesus está amando, o diabo também está agindo, e o diabo também está odiando, e o diabo também está fazendo a sua obra maléfica. Só que mesmo o diabo, sem o saber, né? Com a sua maldade e com a sua perversidade, ele também está cumprindo o propósito de Deus, porque através daquela traição, Jesus seria entregue e Jesus morreria por seu povo. Então, mesmo sem que Deus seja o autor do pecado, sem que Deus, isso é um mistério, nós não entendemos isso, né? Sem que Deus, ele induza ninguém ao pecado, nem mesmo o diabo ou os homens, mas ainda assim o poder dele e a soberania é tão grandiosa que nem o diabo é autônomo. Até o diabo, mesmo na sua maldade, está cumprindo o propósito de Cristo. Mas aqui nós observamos, meus irmãos, que há os de Deus e há os do diabo. Existem os seus, mas existem aqueles que são agentes de Satanás, que são agentes do diabo. Então a Bíblia aqui ela está fazendo um contraste muito impressionante entre essa obra do Senhor Deus Todo-Poderoso, de Cristo Jesus, e de Deus em Cristo Jesus, amando e cuidando dos seus, mas também de uma obra diabólica que está inserida aqui em tudo isso. Veja o versículo 2, vamos ler. E acabada a ceia, tendo já, o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse. Jesus, sabendo que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, e que havia saído de Deus e ia para Deus. Eu vou continuar lendo, mas eu tenho que parar aqui. Veja, qual é o sentido? Está chegando a hora. Está chegando a hora. E Jesus sabe disso. E Jesus sabe que o Pai tinha depositado em suas mãos todas as coisas. Que Ele era o Redentor. Que tudo dependia dEle. Ele é o enviado do Pai para realizar essa grande obra da salvação. E que Ele tinha saído de Deus, ou seja, que Ele tinha vindo de Deus, mas que agora Ele estava voltando para Deus, que Ele ia para Deus de novo. E junto a isso está acontecendo o quê? O diabo está agindo no coração de Judas. O diabo já tem o coração de Judas na mão. O diabo, ele já colocou no coração de Judas assim, olha, tu pode ganhar dinheiro com a traição. Olha, tu passaste o tempo todo, Judas era ladrão, Judas metia a mão lá, nós já estudamos, né? Na bolsa, roubava, ele era o tesoureiro, roubava o que as pessoas doavam. Ele só queria dinheiro, ele não pensava, ele não amava Jesus. E agora, o diabo tinha dito assim para Judas, olha, tu pode ganhar dinheiro, entrega a Jesus, tu vais ganhar 30 moedas de prata, tu vais ficar numa situação boa.
E Judas já estava na mão do diabo, Judas já tinha caído na sua tentação, Judas já estava dominado por ele. Mas tudo isso, meus irmãos, o texto mostra, estava na hora de Jesus. Jesus tinha que morrer por nós, mas para que isso acontecesse, o diabo tinha que usar o Judas. Pilatos tinha que lavar as mãos. As autoridades romanas teriam que aceitar e condenar Jesus. As autoridades judaicas teriam que induzir o povo para gritar, crucificam, tudo isso teria que acontecer. Por trás de tudo isso estava o diabo. E a maldade dos homens e a perversidade dos homens. Mas em tudo aquilo estava se cumprindo a hora de Jesus. Em tudo aquilo estava se cumprindo o propósito soberano do Senhor para nos salvar. Nós não sabemos, irmão, repito como isso funciona. Deus não é autor do pecado, Deus não tenta ninguém, mas ainda assim Ele é tão poderoso e tão soberano que nem o pecado, e nem o diabo, e nem o ímpio é autônomo. Ele é o Senhor, até sobre os ímpios, até sobre a maldade do diabo e dos homens. E até quando eles agem perversamente, acaba que eles estão cumprindo os santos propósitos do Senhor. E entre esses propósitos está a nossa salvação. E Jesus está aqui então sabendo de tudo isso. Ele sabia o que o diabo estava operando em Judas. Ele sabia de tudo aquilo que estava acontecendo. Então ele ama os seus discípulos até o fim. E aí o que ele faz em primeiro lugar? Bom, meus irmãos, ele tem que mostrar para eles mais uma vez o que ele veio fazer. O que ele veio fazer? Ele veio servir. Ele veio morrer numa cruz. Ele estava para morrer. Não faltava mais tanto tempo. Já tinha chegado a hora. Já estava chegando o momento crucial. Ele tinha que mostrar para eles essa verdade. Ele tinha que deixar firme na mente deles a realidade da sua morte, do seu sacrifício, do seu serviço. Ele ia fazer isso de duas maneiras. João não nos conta a outra parte, os outros evangelhos contam. Ele ia instituir a ceia do Senhor. A ceia do Senhor estaria substituindo a Páscoa. O que era a Páscoa? A Páscoa era aquela festa judaica que rememorava, que lembrava a libertação do Egito, de Faraó, da escravidão. Mas aquela libertação aponta para a real libertação que não é de Faraó, mas é do pecado. E o cordeiro que era morto na Páscoa, e todos os animais que eram mortos nas cerimônias judaicas, apontavam para o sacrifício de Jesus, apontava para a morte de nosso Senhor Jesus Cristo. E agora Jesus institui a ceia, como que dizendo aqui, eis a essência do Evangelho. A essência do Evangelho, a essência da mensagem cristã é que Cristo morreu por nós. Como Paulo vai dizer, Cristo morreu, foi sepultado, ressuscitou. Esse é o Evangelho. Nós temos que dizer para os homens que eles são grandes pecadores, terríveis pecadores, que eles estão indo para o inferno e que Deus está terrivelmente irado com eles, mas que Cristo Jesus é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo e que Ele é a única salvação, que Cristo morreu na cruz, e que se eles se arrependerem, e que se eles crerem no Senhor Jesus Cristo, eles serão salvos. E Jesus colocou numa cerimônia, meus irmãos, a ceia do Senhor. Hoje de manhã nós participamos aqui da ceia. Ele colocou numa cerimônia a essência dessa mensagem, o corpo partido, o sangue derramado. E Ele diz, vocês vão fazer isso todos os dias, até a consumação. Periodicamente, melhor dizendo, até a consumação. Mas aqui ele dá mais uma demonstração. Os outros evangelhos não contam essa parte. Ele lava os pés dos discípulos. Porque o que aconteceu aqui, meus irmãos? Todos chegaram, todos foram assumindo os seus lugares, mas ninguém quis fazer o que normalmente se fazia. Tinha um servo já preparado para lavar os pés de todo mundo, mas eles dizem assim, eu lavar o pé dele? Não, eu não. Pedro dizia, eu lavar o pé aqui do João? De jeito nenhum. O João dizia, eu lavar o pé de Pedro? Nada, lavo não.
Na verdade, nessa ocasião aqui, meus irmãos, eles estavam discutindo, sabe o quê? O João não conta, mas outro evangelho conta. Quem era o maior deles? Era um bando de orgulhoso, cada um querendo ser maior que o outro. Como é que esse bando de orgulhosos iriam lavar os pés? Nada. Mas além desses orgulhosos, tinha lá um Judas. Meu irmão, que coisa, né? É por isso que sempre a Bíblia ela vai apontar só a graça, irmãos. Deus não nos salva por mérito, não é por meu mérito, por seu mérito. Nós somos um bando de orgulhosos, pecadores, por nós mesmos. Nós não queremos, por nós mesmos, nós não amamos a Deus. Por nós mesmos, nós não queremos servir a ninguém. Nós queremos ser servidos. Por nós mesmos, nós queremos aparecer, ser honrados. Mas é a graça. E Jesus agora vai dizer: seus tolos, eu que sou o Deus encarnado, eu vim para servir vocês. E eu vou mostrar isso agora lavando os pés de vocês. Então nenhum de vocês quer lavar, não é? Então o que Jesus fez? Jesus os amou. Eu amo vocês. E eu vou mostrar para vocês que eu vim servir. Primeiro, eu vou mostrar para vocês que eu vim servir. Segundo, eu vou dar este exemplo para que vocês também aprendam. Deixem este orgulho e aprendam a servir os seus irmãos. E aí o que Jesus faz, meus irmãos? Vamos ver? Aí Jesus começa a lavar os pés deles. Diz aqui a palavra de Deus, levantando-se, versículo 4, levantando-se da ceia, tirou as vestes e tomando uma toalha, cingiu-se. Depois deitou água numa bacia e começou a lavar os pés aos discípulos e a enxugar-lhes a toalha com que estava cingido. Irmãos, imagina o constrangimento deles. Ninguém quis lavar o pé do outro, mas agora o mestre deles, o Senhor Jesus, que eles amavam tanto e que eles respeitavam tanto, ele começa a lavar os pés deles. Que constrangimento, ninguém consegue falar nada, todo mundo fica lá quietinho, mas Pedro, que era sempre o falante, aí Pedro não aguenta, Pedro sempre fala. E aí o que diz a Bíblia aqui? Vamos ler. No versículo 6, aproximou-se, pois, de Simão Pedro, que lhe disse: Senhor, tu lava-me os pés a mim? Pedro sempre é o falante, Pedro não consegue ficar calado. Pedro, todo mundo estava sentindo isso, vergonha. Vergonha. Eu não lavei os pés dos outros, eu sou melhor que vocês, eu vou lavar os pés de vocês, mas aí o constrangimento, Jesus que é o maior que todos nós, Jesus, que eles conviveram com ele todos esses anos, Jesus, o Filho de Deus, que constrangimento. Jesus começa a lavar os pés, e quando chega em Pedro, diz: não, Senhor, como isso não está certo, Senhor, o Senhor é o Senhor, o Senhor é maior que eu, infinitamente. Não está certo o Senhor lavar meu pé. Não vai lavar meu pé, não. E aí Jesus diz para ele assim, versículo 7, respondeu Jesus e disse-lhe: o que eu faço? Não sabes tu agora, mas tu saberás depois. Queridos irmãos, esse saberá depois se relaciona a explicação que Jesus vai dar em seguida do que ele estava fazendo, mas muito mais ao depois da própria morte de Jesus, do próprio sacrifício de Jesus. Porque deixa eu lhes dizer, irmãos, os discípulos, assim como nós somos iguaizinhos, não somos diferentes, não. Custavam entender o propósito de Deus. Eles eram tão ligados ao seu orgulho, eles tinham uma opinião tão do seu próprio tempo. Por exemplo, no tempo de Jesus, não se aceitava o Messias morto numa cruz. Messias era um triunfante, era um rei, queria vencer o Império Romano, assim que eles entendiam. E os próprios discípulos ainda não entendiam muito bem a necessidade de Jesus morrer. Tanto você vê isso, que até depois da morte dele, eles ficam todos confusos. O que aconteceu? Lembram dos discípulos de Emaús, do caminho de Emaús, como eles estavam confusos? Então o que Jesus quer dizer? Depois, Pedro, tu vais entender tudo. Depois tu vais entender com plenitude, tu vais compreender que eu preciso morrer. E aqui, esse lava-pés, irmãos, é simbólico.
Assim como a ceia simboliza a morte de Jesus, só que a ceia não é um sacramento instituído, lava-pés não, lava-pés foi só para aquele tempo. Mas ainda assim, a ceia, o lava-pés, ele é um símbolo da morte de Jesus, da humilhação de Jesus, do sacrifício de Jesus. Então Jesus diz assim, depois tu vais entender. Deixa eu lavar teu pé. Depois tu vais entender. Aí o Pedro diz assim no versículo 8, né? Disse-lhe Pedro ainda estava muito constrangido, Pedro não estava aceitando isso, ele diz assim, nunca me lavarás os pés. Nunca, não pode, isso não pode. Aí Jesus diz para ele assim, se eu te não lavar, não tens parte comigo. Veja, irmãos, o símbolo aqui é o seguinte, olha Pedro, se eu não te servir, o lava-pés estava apontando para a cruz. O lava-pés significava, eu sirvo vocês como Salvador, eu vim servir vocês, eu vim morrer por vocês. Se Pedro nega, significa que Pedro, nesse sentido, também estaria negando a cruz, estaria negando o sacrifício de Cristo por ele. E por isso Jesus diz, quem nega o sacrifício, meu sacrifício, não tem parte comigo. Quem não aceita o meu serviço, quem não aceita a minha obra na cruz, não tem parte comigo. Que lições importantes aqui, meus irmãos. Quem, por qualquer motivo, rejeita Jesus, ainda dizendo que é de Jesus, rejeita o sacrifício dele, tenta ser salvo por outra forma, podemos aplicar isso aqui imediatamente, não tem parte com Jesus. Pedro possivelmente não entendeu todas as implicações disso, mas ele entendeu, pelo menos o básico, né? Que, mas eu amo Jesus. Então, o que ele diz? Veja o que ele diz no versículo 9. Disse-lhe Simão Pedro, Senhor, não só os meus pés, mas também as mãos e a cabeça. Aí Pedro, né? Sempre falante, né? Não só os pés, mas também, Senhor, lava tudo, porque eu te amo tanto que não seja então só os pés, seja as mãos, seja a cabeça. Aí, meus irmãos, Jesus continua naquele símbolo, e aí Jesus dá mais uma lição aqui, porque tudo aqui é simbólico, né? Ele diz assim, olha o que ele diz no versículo 10, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais todo está limpo. Olha só que coisa maravilhosa. O símbolo aqui é o seguinte, irmãos, o lava-pés estava apontando para o serviço de Jesus e para o que Jesus iria fazer. O que Jesus iria fazer? Jesus iria morrer numa cruz. Morrer na cruz. E ele iria morrer na cruz por nossos pecados. Ele iria pagar por nossos pecados. Os nossos pecados são as nossas poeiras, as terras e as poeiras do nosso corpo. Os nossos pecados são as nossas imundícies, a nossa sujeira. O nosso pecado é a nossa impureza, a nossa mancha. O nosso pecado é a nossa impureza espiritual. Mas no momento em que Jesus morre na cruz pelo seu povo, ele está levando os pecados do seu povo. Ele está pagando pelos pecados do seu povo. E no momento, meus irmãos, que os eleitos ouvem a palavra e o Espírito Santo atua no coração deles, dá fé, arrependimento. Eles então olham para Jesus como a única esperança deles. Eles creem em Jesus. Naquele momento, eles são o que, irmãos? Limpos, purificados, justificados pelo sangue de Jesus. O sangue de Jesus, o Filho, nos purifica de todo o pecado. Temos paz com Deus mediante a fé no sangue de Jesus. Justificados, Paulo diz lá em Romanos capítulo 5, justificados, pois, mediante a fé, temos paz com Deus em Cristo Jesus, o nosso Senhor. No momento em que cremos em Jesus, nós somos justificados, isto é, Deus não olha mais para nós como culpados, porque Jesus já levou. E ele diz agora, esses aqui estão absolvidos, esses aqui estão justificados, eles não têm mais culpa, porque o meu filho já levou na cruz os pecados deles. Jesus então diz, Pedro, não precisa mais lavar as mãos, né? Diz aqui, aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois o mais está limpo. Não precisa mais lavar a mão, não precisa mais lavar a cabeça, só os pés, porque já está limpo. O que é isso, irmãos? Como é que nós podemos interpretar? Existem duas doutrinas bíblicas aqui.
a doutrina da justificação e a doutrina da santificação. Na justificação, há a purificação de todo o corpo. É como se tomasse um banho completo, limpa tudo. Está limpo. Então, como era o povo daquela época? Bom, todo mundo, né? O que as pessoas faziam? Tomavam um banho, se limpavam e iam para as ruas, para a festa. E no meio daquelas ruas lá empoeiradas, sujavam seus pés. Quando chegavam na casa, não precisava tomar um banho completo. Bastava só o quê? Lavar os pés. A ilustração aqui é o quê? Quando você crê em Jesus, você já está purificado. Não precisa mais tomar um banho completo, mas de vez em quando tem que lavar os pés. O que é isso, irmãos? Na justificação, todo o corpo é lavado. Na santificação, os pés vão sendo lavados. Nós somos justificados, mas nós precisamos ser santificados. Nós somos justificados, já estamos justificados, essa justificação é única, absoluta, em Cristo Jesus, já estamos limpos. Mas na medida que nós caminhamos, nós ainda somos imperfeitos, nós ainda manchamos a nossa vida, sujamos os nossos pés, e continuamente nós temos que confessar os nossos pecados, reconhecer os nossos pecados, pedir perdão, pedir que os pés sejam lavados, pedir graça para deixar o pecado, e pelo poder do Espírito Santo, de fato ir deixando o pecado. Então isso é uma purificação por toda a vida. Então existe uma purificação lá na justificação, que é completa, total, absoluta, mas existe uma purificação contínua, que é a santificação. E tudo isso é feito em Cristo, por causa de Cristo. Então Jesus diz: olha, Pedro, tu já estás limpo, Pedro. Maravilhoso isso aqui, tu já estás limpo. Basta agora lavar os pés. Mas olha só aqui, o que o texto diz. Vou ler todinho 10 aqui, irmãos, vamos ler. Disse Jesus: aquele que está lavado não necessita de lavar senão os pés, pois no mais está limpo. Ora, vós estáis limpos, incluindo Pedro, né? Mas olha só o que Jesus diz: mas não todos. Tinha 13 pessoas ali, irmãos, Jesus e os 12. Jesus diz para os 12: vós já estáis limpos, mas não todos. Aí João explica. Veja o que ele diz no versículo 11. Porque bem sabia, outra coisa que ele sabia que era chegada a sua hora. Você percebe que sempre aparece o sabia? Jesus sabia de tudo. E ele sabia, vou ler aqui o 11, porque bem sabia ele quem o havia de trair. Por isso disse: nem todos estás limpos. Irmãos amados, tinha um lá que não estava limpo. Tinha um lá que não estava justificado. Tinha um que não adiantava lavar só o pé. Ele estava todo sujo. Tinha um que não estava purificado pelo sangue do Cordeiro. Ele estava no meio deles. Em todas as igrejas. É triste a gente dizer isso, mas é uma realidade que se constata. Em todas as igrejas há os hipócritas, há os Judas, há aqueles que parecem os discípulos, parecem que estão limpos. Às vezes é difícil discernir, porque nós não conhecemos o coração das pessoas. Mas Jesus sabe. Jesus sabia quem era o traidor ali. Os outros não sabiam, mas Jesus sabia. Irmãos, isso é tão solene, isso é tão sério. Em pensar que num grupo, por exemplo, como esse, Deus nos livre disso, né? Mas pode ter aqui alguém entre nós que ainda não esteja limpo. Se este é o caso de alguém aqui, eu queria dizer para você hoje à noite: arrependa-se. Olhe para Jesus, para que você seja purificado, para que você seja limpo dos seus pecados. Saiba que só Jesus pode banhar o teu corpo, lavar a tua alma, te purificar dos teus pecados. Não fique como Judas. Isso é muito solene, meus irmãos. Havia um ali e ele sabia.
nem todos estão limpos. Verso 12, vamos continuar lendo. Então, depois que lhes lavou os pés e tomou as suas vestes, assentou-se outra vez à mesa, disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Agora é hora da lição, né? Ele já tinha lavado os pés, ele já tinha mostrado que aquilo apontava para a cruz, para a justificação, para a santificação. Ele já tinha mostrado que tudo isso só ocorreria porque ele veio servir, ele que é Deus, ele desceu, ele se humilhou, ele se tornou homem, se revestiu de humanidade, morreria numa cruz, pereceria por causa dos seus, em humildade sublime, em serviço perfeito e maravilhoso. Agora ele diz: façam o mesmo. Agora ele dá a lição para os discípulos. Estava todo mundo lá orgulhoso, agora ele dá a lição. Vamos ler. Então, depois que lavou os pés, verso 12 de novo, e tomou as suas vestes e se assentou outra vez à mesa e disse-lhes: entendeis o que vos tenho feito? Vós me chamais mestre e senhor, e dizeis bem, porque eu sou. Ora, se eu, senhor e mestre, vos lavei os pés, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Porque eu vos dei o exemplo, para que, como eu vos fiz, façais vós também. Na verdade vos digo que não é o servo maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Que lição maravilhosa para nós hoje, irmãos. Para aqueles orgulhosos discípulos, Jesus olha para eles agora e diz: vocês viram o que eu fiz? Eu que sou o Senhor e sou o mestre de vocês, eu lavei os pés, para que vocês sigam o exemplo. Eu que sou Senhor e mestre de vocês, fui até uma cruz, fui humilhado, sangraram meu corpo, me humilharam, cuspiram em mim, dilaceraram a minha carne, me crucificaram, derramei o meu sangue, tive o meu corpo partido por vocês, morri de forma humilhante por amor, amou-os até o fim. E vocês não querem servir os seus irmãos? Façam como eu fiz. Claro, não está dizendo aqui que vocês vão morrer pelos pecados dos outros, não é isso. Que vocês vão salvar os outros. Não, não é isso. A questão aqui é: sigam o meu exemplo, amem os seus irmãos. E o amor é anti-orgulho. O amor leva à humildade. O amor é anti-egoísmo. O amor leva ao altruísmo. O amor leva ao serviço. Jesus amou-os até o fim, por isso os serviu. Por isso foi até a cruz por eles. Assim Jesus está dizendo: eu que sou mestre e Senhor, lhes dei o exemplo, lavei os pés, vou morrer numa cruz. Vós também deveis lavar os pés uns dos outros. Vós também deveis amar tanto os seus irmãos, que deixam seu orgulho, que se for preciso, peguem numa bacia, cinjam-se com uma toalha, se dobrem, peguem os pés deles e lavem. O sentido aqui é claro, simbólico, né, meus irmãos? Pode ter situações normais, por exemplo, se ouve falar de grandes pregadores do passado que lavavam os sapatos, né, dos seus hóspedes com humildade, não se sentiam grande coisa para fazer isso, não, eles serviam os seus hóspedes. Assim, meus irmãos, sirvam nas suas funções, amem as pessoas, sirvam as pessoas, acima de tudo, sirvam nos seus papéis, de acordo com a providência que Deus tem posto você, como pai, como mãe, como filho, como membro de igreja, como, enfim,
no seu trabalho, na sua função, no seu chamado específico, mas sirva especialmente amando as pessoas que estão perdidas aí no mundo sem Cristo, levando a elas o Evangelho, pregando a verdade de Cristo, amando-as, não odiando elas. Elas odiarão você por causa de Cristo, mas você as amará. Amando seus irmãos aqui, servindo, não querendo aparecer e não querendo ser servido, mas servindo humildemente um ao outro, sem trazer glória a si, sem querer honrar o seu próprio nome, mas no serviço humilde como um servo, até mesmo lavando os pés dos seus irmãos em Cristo Jesus. Sirvam, sigam o meu exemplo, não sejam orgulhosos, mas amem e sejam humildes neste amor. Ele diz, meus irmãos, o servo não é maior do que o seu senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se ele fez isso, portanto, ele é o que nos envia hoje. Ele é o que diz assim: vão e preguem para o mundo, vão e sirvam o mundo, e vão e sirvam a igreja, sirvam uns aos outros com o Evangelho e dentro dos seus papéis. E aí ele encerra, irmãos, com uma maravilhosa promessa. Leia comigo o verso 17, ele diz assim: se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois, se as fizerdes. Esse é o homem feliz. Esse é o homem bem-aventurado. O homem bem-aventurado é servo. O homem feliz, abençoado, segundo as Escrituras, não é o arrogante, não é o prepotente, não é aquele que quer ser servido. O homem bem-aventurado e feliz não é o que ama o dinheiro como Judas, não é o apóstata, o traidor, o que ama as coisas deste mundo, mas não ama Jesus. O homem bem-aventurado é aquele que é humilde, por causa da obra da graça, porque ele aprendeu com Jesus, porque ele segue o exemplo de Jesus, e ele faz os serviços mais humilhantes, porque ele segue o exemplo do seu amado Salvador Jesus. Jesus diz: este é o homem bem-aventurado. Sabe por quê? Porque este homem é o homem verdadeiro discípulo de Jesus, que aprendeu que a vida é isso, é servir a Jesus, servir o próximo, e não ser orgulhoso, porque o orgulho é do diabo, o orgulho é do pecado, o orgulho é do mal, mas Deus é amor, Deus é serviço, Deus ele vem para salvar. Que assim seja conosco, meus irmãos. Eu queria encerrar dando 3 breves aplicações, tá bom? Só para a nossa reflexão. O que nós podemos aplicar aqui, meus irmãos? Em primeiro lugar, busquemos o conhecimento espiritual para agir corretamente. É bem interessante aqui que a Bíblia fala várias vezes que Jesus sabia. Claro que eu não estou dizendo que nós vamos ter esse conhecimento que Jesus tinha. Não, ele sabia porque ele é Deus. Mas há um princípio aqui, irmãos. Ele tinha o verdadeiro conhecimento espiritual. Ele era o próprio conhecimento. Ele é a verdade. Isso tem uma lição para nós. Os discípulos, como eles não tinham esse conhecimento, eles não queriam servir. Jesus, como tinha esse conhecimento, Jesus amou e serviu. O conhecimento verdadeiro é mais que o conhecimento intelectual, é mais que o conhecimento dos livros, é o conhecimento do reino de Deus e do propósito todo de Deus. Jesus era aquele que, claro, como ele é Deus, ele conhecia plenamente o propósito de Deus, por isso que ele amava mais, por isso que ele servia mais. Mas há uma lição aqui: procure conhecer Jesus, procure conhecer o Evangelho, procure conhecer cada vez mais o propósito de Deus em Cristo Jesus para a sua vida. Porque quanto mais você tiver esse conhecimento, você conhecerá o próprio Deus, você amará a Deus e você amará os seus irmãos e você servirá. E você entenderá cada vez mais como é tolice o orgulho e como é maravilhoso o serviço cristão. Em segundo lugar, meus irmãos, nós devemos pensar na obra de nosso Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo veio para nos servir. Jesus Cristo veio para nos salvar. Jesus Cristo veio para nos dar um banho completo na justificação. Mas Ele também veio para lavar os nossos pés na santificação. Portanto,
primeira coisa que eu devo dizer aos meus irmãos é, sempre é importante fazer essa pergunta: você já foi purificado? Você já foi justificado? Você já foi lavado pelo sangue de Jesus? Você já olhou para Ele como a sua única esperança e salvação? Se alguém aqui não fez isso, olhe para Jesus, se arrependa dos seus pecados, confie nele. Mas vocês que já são crentes, vocês que já foram lavados, Jesus diz, regularmente você precisa ser lavado nos seus pés. Regularmente, pelo mesmo sangue de Jesus e pela mesma obra da graça, você precisa confessar os seus pecados. Lembra o que João diz lá na sua carta? Ele diz: se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda justiça. E ali ele está falando com crentes. Ali ele está falando do lava-pés contínuo que nós temos que ter. Irmãos, nós somos pecadores, nós somos imperfeitos, somos pecadores ainda, estamos sendo santificados, portanto, continuamente nós devemos nos expor à palavra, nos domingos, dia do Senhor, por isso que nós estamos aqui, para nos expor, para conhecer mais de Deus, e Deus vai mostrando onde existem impurezas, poeiras, que precisam ser lavadas, que precisam ser purificadas, e assim que você descobrir onde você está pecando, não resista, mas confesse, reconheça o seu pecado, olhe para a cruz, peça perdão, e a promessa, Ele te purifica sempre, 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 e mais do que purificação, Ele vai te dar também poder do seu Espírito, para que você vá vencendo os seus próprios fraquezas, os seus próprios pecados, se tornando mais humilde. Aqui no caso, o pecado do orgulho, deixando o orgulho, se tornando mais humilde, deixando a raiva, a ira, se tornando mais amoroso, servo de Cristo e servo e servindo também, melhor dizendo, ao seu irmão. E em último lugar, meus irmãos, é a lição principal aqui que Jesus mesmo deixa, nós não podemos deixar de lembrar os irmãos. Jesus diz a todos nós nesta noite: vós me chamais. Vou ler desde o 12, na segunda parte, no finalzinho do 12, ele diz assim: entendeis o que vos tenho feito? Jesus está dizendo para nós hoje à noite. Vós me chamais, mestre e Senhor. Ele está dizendo para nós hoje à noite. Eu vos lavei os pés. Jesus está dizendo para você: olha, eu fui lá, morri na cruz por você. Ele está dizendo para você, aqui, vós deveis também lavar os pés uns dos outros. Se eu morri na cruz por você, por que você não serve o seu irmão? Vai e sirva. Eu tenho exemplo, eu vos dei o exemplo para que, como eu fiz, façais vós também. Jesus está dizendo para nós: faça isso. Eu dei exemplo a você. Na verdade, vos digo que não é um servo maior do que o seu Senhor, nem enviado maior do que aquele que o enviou. Eu não fiz isso, eu não sou o Senhor e eu fiz. Por que você, como servo, não quer fazer? Sirva o seu irmão. E lembrem disso. Se vocês sabem essas coisas, olha aqui a sabedoria, o conhecimento espiritual. Vocês sabem isso, entendem isso, e quem sabe de verdade pratica, lembra lá do Sermão da Montanha? Saber e praticar? Bem-aventurados sois, se as fizerdes. Sejam bem-aventurados. Experimente essa bênção cada vez mais na sua vida, seguindo o exemplo do seu amado Salvador, que deixou tudo para ir para uma cruz humilhante, para que você estivesse hoje aqui e salvo, lavado, purificado, sendo purificado e indo em direção ao céu. Enquanto estivermos nesse mundo, vamos servir os nossos irmãos, seguindo o exemplo de Jesus. Amém. Vamos orar. Senhor, muito obrigado, que nós podemos, numa noite de domingo, estudar esse texto tão maravilhoso. E que neste momento que estudamos, que meditamos, que possamos cada vez mais, pela sua graça, por seu Espírito Santo, seguir o seu exemplo tão maravilhoso, amando os nossos irmãos, servindo-os, orando por eles, cuidando deles, como o Senhor fez por nós. Nos ensina cada vez mais isso, meu Senhor. E queremos também agradecer, porque o Senhor veio para nos servir, para nos salvar. E hoje nós estamos aqui em gratidão, dizendo: ó Pai, Pai Celestial que enviou Jesus, amado Jesus que veio para morrer,
Espírito Santo que veio nos mostrar Jesus, nós queremos servir a Ti, Senhor, porque o Senhor nos salvou e somos gratos. E a nossa alegria é Te amar, servindo ao Senhor, servindo os nossos irmãos em Cristo Jesus. Que assim seja cada vez mais na nossa vida e que cada vez mais nós possamos experimentar essa bem-aventurança. Em Jesus oramos e agradecemos. Amém.